Olá, meu irmão, minha irmã, saúde, paz, Deus abençoa, tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciando essa semana bonita, primeira semana da Quaresma, do ano de 2021. Tempo forte, de conversão, de oração, de silêncio, de recolhimento. A liturgia desse domingo nos convida a imitar a Jesus mesmo, que também se retira. Jesus está no deserto, como nós vimos no texto do Evangelho de Marcos. Jesus é levado, conduzido pelo Espírito para o deserto, para ali enfrentar as tentações de Satanás e, vencendo essas tentações, poder discernir e assumir o tipo de messianismo que Jesus viveria, como aquele enviado do Pai para anunciar o tempo da graça do Senhor, para poder dar visão aos cegos, não só visão das vistas, mas também o olhar dos sinais dos tempos e compreender a realidade com a sua realidade, com a sua crueza. Jesus assume o messianismo de serviço. Ao contrário do que esperavam os judeus, Jesus não é um Messias dos exércitos, não é um Messias poderoso, não é um Messias cheio de propostas infundadas, mas é aquele que une fé e vida, discurso e prática. Jesus externa e realiza a misericórdia bondosa de Deus, aquele mesmo Deus que nós vimos na primeira leitura, que promete a Noé e aos sobreviventes do dilúvio que não mais irá se irar contra a humanidade, não terá mais tempo no coração de Deus para a ira. A ira do Senhor durou um instante e ele jogou para trás. Agora ele assume um projeto de misericórdia, de bondade para com todos e todas. E humanidade e criação, amadas por Deus, viverão um novo tempo de paz, de recomeço. O Senhor renova a sua aliança e deixa claro o sinal quando mostra o arco-íris. Toda vez que o Senhor vê o arco-íris, recorda da promessa e da aliança feita com toda a humanidade, uma aliança de vida, vida em abundância. E essa manifestação dessa aliança amorosa, misericordiosa de Deus se realiza, se planifica em Jesus Cristo. Por isso que podemos cantar com o salmista que o Senhor há de cuidar de cada um de nós, no seu amor e na sua misericórdia, que são refúgio para todos nós. E mais ainda, homens e mulheres batizados, encontramos no texto da segunda leitura a provocação de assumir o nosso batismo, como também de concretude desse amor de Deus por nós e por toda a humanidade. Nesse tempo forte da Quaresma, somos convidados a fazer esse tempo de parada, o retiro anual da igreja, que é a Quaresma, preparando as festas pascais. Somos convidados a também fazer um tempo de conversão. Conversão não é fácil, porque conversão precisa de mudar algo dentro de nós, do nosso coração, das nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos, e alinhar tudo isso, todo o nosso ser, toda a nossa vida, à vontade de Deus. A vontade de Deus externada no Evangelho de Jesus. Por isso que é muito fácil se dizer hoje cristão e cristã, mas não viver como Jesus. É muito fácil viver a contradição de se dizer homem e mulher de fé, mas não viver uma gota, 1 milímetro, uma ação que seja do Evangelho. Quando contemplamos essa realidade de incoerências que toca a todos nós, homens e mulheres, também somos convidados a contemplar o convite da campanha da fraternidade deste ano. Diálogo, compromisso de amor. A campanha da fraternidade nos convida, de forma ecumênica, cristãos das diversas igrejas, e homens e mulheres de fé e de boa vontade, a buscar o diálogo como resposta para as dificuldades que estamos vivendo como sociedade, como humanidade, como país e também como homens e mulheres de fé das nossas igrejas. Superar os ódios, os rancores,
os racismos, as intolerâncias, muitas vezes fundamentadas a partir do discurso religioso. É uma conversão que temos que viver a todo dia, a todo instante, fazer a cada dia a opção de viver como Jesus vivia, pensar como Jesus pensava, sentir como Jesus sentia, amar como Jesus amava. Esse é o grande convite dessa liturgia, desse primeiro domingo da Quaresma, pedindo que possamos realmente, motivados com a força de Deus que vem de dentro de nós, movidos pela força do Espírito do ressuscitado Jesus, indo na direção do Pai misericordioso, nos converter em novos homens e novas mulheres para um novo céu e uma nova terra, que começa aqui, no meio de nós, construindo um mundo de justiça social, de paz, de fraternidade, um mundo que caiba a todos e todas, e na direção do Evangelho irmos vivendo essa paz, fruto do amor, do diálogo, da fraternidade universal, como nos lembra o Papa Francisco na sua última carta, Fratelli Tutti, e na direção do encontro definitivo com o Pai. Que essa liturgia nos toque profundamente e nos ajude a viver esse tempo forte da Quaresma, com o tripé, oração, um diálogo sincero, profundo e honesto com Deus. O jejum, uma busca do autocontrole, da mortificação que nos retorna à nossa consciência das nossas finitudes, das nossas limitações e que nos ajuda a pensar, posso jejuar porque tenho o que jejuar. E aquele irmão e aquela irmã que não tem o que jejuar, porque não tem sua carne, não tem sua comida, sua casa, as suas seguranças garantidas por um Estado que não cuida dos seus filhos e filhas. Esta é a realidade que nos toca, como lembra o texto da campanha da fraternidade, já no seu ver, uma realidade de tantos muros, tanta violência, tanta morte, tanta pobreza, tanto desmerecimento da vida e que nos pede uma conversão sincera, homens e mulheres de fé, mudados com a força do Evangelho, com Jesus, guiados pelo Evangelho a sair das margens e ir ao centro da vida. Jesus vem da margem, da Galileia, para redignificar a vida desde a margem, desde os excluídos, dos lascados desta vida, para dar a vida plena a todos e todas. Que assim também, meu irmão, minha irmã, cada um de nós possamos brotar, né, nessa alegria de servir o Senhor da vida. Que Ele vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.